Olá, gente, que maravilha, que bom. Eu sinto tão honrado de poder trazer a palavra de Deus. Eu senti tão honrado, o Espírito Santo me dá essa oportunidade de poder trazer uma palavra para o seu coração. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu sei que quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, ela entrar, ela vai fazer toda a diferença. A palavra que Deus colocou no meu coração foi o seguinte tema: Éden versus Getsemane. Éden versus Getsemane. Se eu tivesse que dar um outro tema para esta palavra, seria a história dos dois jardins. A história dos dois jardins. Um outro tema que eu poderia citar em cima disso seria o jardim da desobediência e o jardim da obediência. Um outro subtema seria os filhos da desobediência versus os filhos da obediência. E pensando bem nisso, sobre esse tema, eu creio que o Espírito Santo está falando comigo e com você, para que nós possamos realmente tomar posse, se apropriar, que nós pertencemos ao jardim do Getsemane, porque foi ali que foi conquistado a nossa vitória sobre a desobediência. Então eu quero realmente convidar você para nós fazermos uma viagem. Primeiro, vem comigo, vamos juntos ao jardim do Éden, Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Veja bem, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A ordem é a seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, ele dá uma ordem, que era para Adão obedecer, mas Adão não obedeceu. E esse jardim iria revelar o primeiro homem da desobediência, ou o pai da desobediência. É importante nós entendermos isso, porque olha o que está escrito, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Veja bem, o jardim do Éden, o jardim do Éden iria revelar o pai da desobediência. Consequentemente, a semente da desobediência seria liberada. E aí seria gerado os filhos da desobediência. Veja comigo, por favor. Olha comigo na sua Bíblia também. Efésios capítulo 2, versículo 2. Veja o que está escrito: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O jardim do Éden, através de Adão, iria revelar não somente o homem da desobediência, através da desobediência deste homem, muitos iriam se tornar pecadores. Mas não apenas isso. Na verdade, ele vai produzir os filhos da desobediência. O Espírito agora iria atuar nos filhos da desobediência, segundo o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Guarde bem essas palavras, por favor. Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: agora
essa semente produzia os filhos da desobediência. Agora, quando ele produziu os filhos da desobediência, ele produziu uma forma, um molde da desobediência. Eu chamo esse momento de a geração dos moldes da desobediência. Veja comigo, Efésios capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, começa a revelar o molde da desobediência, a forma, como iriam proceder. Os filhos da desobediência, eles seriam moldados da seguinte maneira. Olha comigo o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, no versículo 3, ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, é o que está escrito. E éramos por natureza, olha só, filhos da ira, como também os demais. Veja bem, perceba que o apóstolo Paulo, ele diz, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Ele usa em dois momentos a palavra carne, ou seja, as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Ele estava dizendo, os filhos da desobediência, eles vão ter um molde, eles vão ter uma forma. E quando a gente para pensar, obras da carne, a vontade da carne, não tem como separar o livro de Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 21 e 22. Olha o que diz o texto: ora, as obras da carne são conhecidas, e são, aí ele vai listar a forma da desobediência, a forma da carne, fazer a vontade da carne. Olha o que ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, perceba, ira, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da discórdia, filhos do ciúme, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Perceba que o molde dos filhos da desobediência, eles foram moldados segundo as inclinações da carne, segundo a vontade da carne. E quando nós vamos para Gálatas, nós vamos ver isso muito bem desenhado, como a humanidade iria caminhar, como a humanidade, através do Éden, através do jardim do Éden, como ele gera os filhos da desobediência, gera o molde da desobediência. O homem iria estar caminhando cada vez mais, a passos largos, em direção à impureza, à prostituição, a bebedice, a glutonaria, a forma, a desobediência. Eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou ficar preso na pornografia. Aí o Senhor, ele vai falar, não, mas não faça isso, não toque. Olha, Adão, de toda árvore você pode comer, de tudo você pode fazer livremente, mas desta árvore não. Adão fala, não, eu vou comer. Olha, perceba, os filhos da desobediência. Eu falo sempre que nunca na história da humanidade, o maligno investiu tanto para continuar enganando as pessoas sobre a desobediência. Nunca. Por que eu lhe digo isso? Porque eu vou fazer uma referência à tecnologia, à pornografia, à prostituição. Perceba,
Deixa eu mostrar algo para você. Aqui no livro de Gálatas, os 3 primeiros pecados, nessa forma, tem a ver com a questão moral. Tem a ver com a imoralidade. Os 3 primeiros pecados é prostituição, impureza e lascívia. Os três estão ligados. Por isso que o maligno fica investindo pesado para levar os homens para caminhar em direção a esta desobediência, da pornografia, da prostituição. Não, eu me prostituo, sabe, meu irmão, da lascívia, indo cada vez numa direção ainda mais escura, a humanidade indo cada vez mais para a escuridão, a humanidade, os filhos da desobediência, o jardim do Éden, vai produzir, infelizmente, a desesperança. Por quê? Porque o homem iria caminhar cada vez mais através da impureza, da prostituição, da inveja, da ira, e as coisas iam escurecer. As trevas estavam se aproximando, a escuridão estava se aproximando, e tudo foi ficando escuro, e foi enegrecendo, e foi escurecendo, até que chegou ao mar da escuridão. Parecia que tudo ia terminar assim, mas olha o que diz em Efésios: mas Deus trouxe a luz. A luz veio de volta, a luz veio se aproximando, a luz veio chegando, a luz veio se apresentando. Uau, olha o que diz o texto em Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: mas Deus, eu amo isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Uau! Mas Deus trouxe a luz. Sabe, meu irmão, isso é que faz da vida cristã ser emocionante. Isso é que faz a nossa fé ser emocionante. Por quê? Porque quando tudo estava perdido, nós achávamos a humanidade estaria sem um outro plano de recuperação, de salvação, quando estava só o Éden, mas aí entrou o Getsemane, isso aqui é incrível, entra o Getsemane trazendo esperança, enquanto que o Éden produziu desesperança, perceba que o jardim do Getsemane produziu esperança. Olha o que está escrito, inclusive vem comigo, vamos juntos ao jardim do Getsemane. Veja quando foi revertido esse quadro, quando tudo parecia estar perdido. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. Uau! Nesse momento, o Senhor Jesus vence, porque a obediência prevaleceu. Enquanto o Getsemane produziu desobediência, enquanto o Éden produziu desobediência, o Getsemane produziu obediência.
produziu obediência. Uau! Produziu obediência. Que seja feita a sua vontade, Pai. Não é fácil. Passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. A semente da obediência foi gerada. A semente da obediência foi gerada. Olha o que diz Romanos 5,19. Não esqueça desse versículo. Eu lhe peço, não esqueça. Olha o que ele diz. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Esse ato de obediência no Getsemane, ele produziu justiça. Ele produziu os filhos da obediência. Olhe para mim, você e eu somos agora filhos da obediência. Filhos da obediência. Olha o que diz em Filipenses 2,8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uau! Jesus venceu. Jesus venceu. Ele venceu. E agora nós somos frutos do Getsemane. Nós somos frutos da luz. Nós somos frutos da obediência. Nós somos filhos da obediência. Essa é a nossa identidade. Se você for parado numa blitz espiritual, ouça bem, saque o seu RG e lá vai estar escrito filhos da obediência. Filhos da obediência. Devemos tomar posse desta nossa identidade. Eu sei que muitos ainda tentam andar em outras direções. Não é o seu caminho. Você não pertence mais ao Éden. Você pertence ao Getsemane. Você pertence ao Getsemane. Nós pertencemos ao Getsemane. Ah, meu irmão, isso é demais. O Getsemane produziu os filhos da obediência. Os filhos da obediência. Agora eu quero fazer um convite para você. Vem comigo. Vamos juntos ver o que o apóstolo Pedro escreve aos cristãos, a nós. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim, como filhos da obediência, é isso que está escrito aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis. Olha, sabe o que ele está dizendo? Agora existe um molde. Existe um molde para os filhos da obediência. Assim como o Éden produziu um molde para os filhos da desobediência, o jardim do Getsemane produziu um molde para os filhos da obediência. Nós agora somos, nós pertencemos a esse molde. Agora, por isso que o apóstolo Pedro diz, não vos amoldeis. Aquele molde passou, hoje existe um novo molde para mim e para você. E eu quero estar falando um pouquinho sobre isso, sobre esse molde. Vem comigo para esta carta, essa primeira carta que Pedro escreve. Olha como ele descreve esse molde. Primeiro, ele diz que os filhos da obediência, eles iam andar cingindo o entendimento. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento. Por que o apóstolo Pedro usa o termo cingir? Ele está pensando na época, não é diferente também um pouco de hoje, daquela região, onde não se usa calça, se usa vestidos longos. Então, para fazer caminhadas longas, ou para se movimentar, para fazer algum afazer, os habitantes daquela época eles levantavam e pegavam e cingiam. Então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, nós temos uma longa caminhada pela frente, então nós devemos cingir, ou seja, o que isso significa, pastor Giovanni? Significa nós sermos disciplinados na nossa maneira de pensar. Nós sermos disciplinados na nossa maneira de nos conduzir. Nós devemos cingir a nossa bússola. É a palavra de Deus. Nós temos que andar, nós temos uma longa caminhada e devemos então nos amarrar, cercar, cingir com a verdade de Deus. Segundo molde, seja sóbrio. 1 Pedro 1,13b disse, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que é que ele estava dizendo com isso? Movido pelo Espírito Santo. Ele está dizendo assim, olha, presta atenção, ser sóbrio é você andar
seguro, reto, sem cambalear, entre o jardim do Éden e o jardim do Getsemane, sem cambalear. Você tem que andar como filhos da obediência, você tem que ser sóbrio, certo, no rumo certo. Nós podemos andar assim, porque nós somos filhos da obediência. Terceiro molde, tornai-vos santo. 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Uau, todo o vosso procedimento, esse é o molde. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor, esse é o molde. Eu acho lindo isso aqui quando Pedro fala, tornai-vos. Por que tornai-vos? Porque é sequencial, é atitude diária, santidade. Deus nos escreve uma carta, aliás, deixa eu ler para você aqui também, Isaías 6,3a diz assim: e clamavam uns para com os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, tornai-vos santo. Esse é o molde dos filhos da obediência. A santidade é a condição essencial de uma vida efetivamente espiritual. Ouça bem, sem santidade não há filhos da obediência. A nossa santificação é um processo irrecusável. Enquanto que o molde da desobediência levava as pessoas a viverem dissolutamente, o molde dos filhos da obediência é claro, é palavra de Deus. Tornai-vos santos, tornai-vos santos. E um outro molde, ele diz: portai-vos com temor, portai-vos com temor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu gosto muito quando o apóstolo Pedro diz assim: se invocais como Pai. Por quê? Porque eu sou agora filho, eu invoco o meu Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o Pai da obediência. Se eu invoco Ele, então eu sou filho da obediência. Então, como filho da obediência, eu devo me portar, você deve se portar, nós devemos nos portar com um santo temor durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada. Isso é o molde. E eu e você somos filhos da obediência. Vamos andar assim, santo temor. Sabe, meu irmão, é uma batalha, é uma luta, mas com santo temor. Nós vamos andar na nossa caminhada, na nossa peregrinação e andar em muita vitória. E eu deixei um último molde, que o apóstolo Pedro também descreve. Esse para mim é um dos mais incríveis. É o molde do amor. É o molde do amor. Esse molde é incrível, porque olha o que diz em 1 Pedro 1,22. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, com o amor ardente, ardentemente. Deixa eu dizer algo para você, preste bem atenção. O jardim do Éden produziu os filhos da ira, mas o jardim do Getsemane produziu os filhos do amor. Nós somos filhos do amor. Por isso que eu sinto o Espírito Santo sempre mandando demonstrar esse amor. Eu não quero apenas falar de amor, eu quero demonstrar. Olhe para mim aqui um instante. Esse é o coração do amor. Olha só. Hoje nós somos filhos do amor. Nós somos filhos do amor. Esse é o molde. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem ama, obedece. Quem ama, obedece. A obediência está ligado, escute bem. A obediência está ligado, o amor está ligado à obediência. Quem ama, obedece. Quem obedece, também ama. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Obedecer a Deus, eu amo a Deus. O texto me diz o seguinte, João capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. Vocês vão obedecer os meus mandamentos. Se vocês me amam, como filhos da obediência, olhe para mim, nós podemos obedecer porque nós amamos a Deus. Da mesma sorte, nós amamos nossos líderes, nós amamos os nossos pastores. Olhe para mim, nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos pais, por isso nós obedecemos. Nós amamos os nossos líderes, por isso nós obedecemos. A obediência é a marca do amor, o amor é a marca da obediência. E eu quero concluir com alguns pensamentos, algumas reflexões. A primeira delas é que vale a pena a gente parar para pensar. Ouça o que eu vou lhe dizer. Toda obediência gera recompensa, mas infelizmente toda desobediência gera consequência. Não esqueça disso. Eu gosto muito de Isaías 1,19 na Bíblia Mensagem. Ele diz: se vocês dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Se houver disposição de obedecer, vocês vão dançar, vocês vão se alegrar sempre como reis. Outro, a desobediência fecha os céus, mas a obediência abre, escancara os céus sobre você, sobre você. Eu gosto muito, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. E por último, permita-me dizer o seguinte. Há muito tempo atrás eu ouvi uma canção sobre obediência que marcou a minha vida. E um dos tópicos dessa canção, uma frase delas, era que se nós obedecermos, Deus iria transformar desertos em mananciais. Desertos em mananciais. E eu quero, nesse momento, estar pedindo para o meu querido amigo Fanuel, que tem uma unção de obediência. Eu quero que ele cante um pouco desta canção para nós. Mas antes dele estar cantando, eu quero pedir para você ficar em pé. Isso, nós já estamos encerrando o culto. Fique em pé, por favor. Fique junto de alguém que está aí do outro lado, aí perto de você. Se você aproximar do seu televisor, ou se você está no smartphone, eu não sei, mas fique em pé. Vamos realmente, eu quero orar por você também. Mas antes, eu quero que você pense comigo na letra dessa canção. Pense comigo na letra dessa canção. Vamos ouvir aqui com o querido e precioso Fanuel. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Uau, uau, uau. Olha aqui para mim. Eu sei que você está em pé agora. Talvez você esteja pensando: pastor,
Giovanni, por toda a minha vida, eu não tinha entendido bem. Eu sei que Jesus tinha pago o preço da obediência no Getsemane, mas eu estava vivendo ainda no jardim do Éden. Deixa eu orar por você agora. Por favor, aonde você está, se estiver perto de alguém, junta com alguém. Eu quero orar por você agora, para que a verdade, você se aproprie da verdade. Da verdade. E a verdade é que você e eu, ouça bem, você e eu somos filhos da obediência. Eu oro para que isso seja uma verdade absoluta no teu coração. E isso dê força para você, daqui para frente, você andar em vitória completa. Eu quero andar em vitória completa. Essa palavra é para mim. Eu sou o primeiro ouvinte desta palavra. Eu quero andar em obediência a Deus. Eu quero andar em obediência sempre. Vamos orar. Pai, eu oro agora pela vida dos teus filhos. Todos que estão aí, todos que estão me ouvindo, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, em qualquer lugar. Pai, que a verdade do jardim do Getsemane, Jesus venceu, obedeceu e nos fez filhos da obediência. Que essa verdade seja absoluta no coração dos teus filhos. Que essa verdade possa dar força, essa revelação, para que nós possamos andar muito mais em obediência. Muito mais em obediência ao Senhor, aos nossos líderes, aos nossos pais, a todos aqueles que são investidos de autoridade, Deus. Que nós possamos andar assim. Obrigado, Jesus, por nos fazer filhos da obediência. No teu nome, Jesus, eu oro e agradeço. Agora olhe para mim um instante. Talvez você que está aqui, aí do outro lado, você possa dizer: pastor Giovanni, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus Cristo. Eu não tinha compreensão. Eu não tinha compreensão da verdade. Eu ainda estava vivendo dissolutamente, com impureza, prostituição, bebedice, glutonaria. Estava vivendo assim. Como é que eu faço? Eu vou te fazer um convite agora. Eu quero que você repita uma oração comigo. Agora, onde você está? Você vai agora do Éden para o Getsemane. Jesus venceu, você também vai vencer. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Senhor Jesus, por me fazer filho da obediência. Nesse momento eu entrego a minha vida total aos teus cuidados e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu peço ajuda do Espírito Santo, que daqui para frente eu vou andar em obediência total ao meu Pai, ao meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se essa oração foi feita de todo o coração, e eu creio que foi, entre em contato conosco. Aqui embaixo tem o nosso endereço. Nós queremos te acompanhar, nós queremos estar orando por você. Nós queremos realmente te ajudar nessa nova vida com Jesus. Amém? Deus te abençoe. Gente, Deus abençoe. Eu creio que essa palavra não somente abençoa a minha vida, mas também a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe e Deus te abençoe.